Olá, minhas lindas, minhas amadas, mulheres vitoriosas, mulheres de referência nessa manhã. Estou aqui terminando o meu devocional de hoje, sábado, dia 28 de novembro. Já me preparei para minha saída. Hoje nós temos uma boda de 50 anos de um casalzinho lindo que a família me contratou para a gente preparar, para a gente montar. Eu fico muito feliz por isso, né? E eu estava aqui, compartilhei com vocês aí no nosso grupo um louvor, né, que vocês possam estar recebendo, sentindo a presença de Deus nessa manhã de sábado. Mas eu quero compartilhar com vocês o nosso devocional de hoje com o tema honra. E a leitura bíblica está em João. Gente, eu não consegui nem levantar daqui. A vontade de ficar é tão grande, né? Quando a gente está na presença do Senhor, dá vontade de a gente ficar, se derramar. E pelo tempo curto hoje, talvez, provavelmente, eu nem conseguiria, né, gravar esse vídeo adequadamente como eu gravo sentada lá na minha cozinha ou lá na empresa. Mas, enfim, prove a Deus que vai ser aqui mesmo, de joelhos, né? E então, né, a nossa leitura bíblica hoje é João 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Eu vou ler alguns versículos isolados, amém? Para a gente não se prolongar muito. Então, nós vamos ler o versículo 7 ao 13, que diz assim: Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Gente, vocês que vão ver no meu stories aí, vão ver que eu fiz uma perguntinha, né? Fiz uma postagem. Aí, não sei se eu já cheguei a fazer aí no nosso grupo, uma postagem que fala, né? Que as lutas vêm, mas Deus vem conosco, não é verdade? E eu fiz uma perguntinha lá, vocês creem nessa palavra, né? E a palavra de Deus nos diz aqui, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você tem crido no nome do Senhor? Você já entregou a sua vida ao Senhor nessa manhã? Gente, eu tô me ajeitando porque foi dessa forma, né, que eu fui impulsionada a estar com vocês aqui nessa manhã. E muitas das vezes a gente, quando vai pensar, vai fazer isso, aí o que acontece? A gente acaba perdendo o nosso foco. E o nosso foco sempre tem que ser sempre buscar a presença de Deus, estar na vontade de Deus. E foi assim que eu estava aqui, né, no meu devocional. E eu não queria deixar de compartilhar com vocês essa manhã. E diz assim no versículo 13: os quais não creram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Nós nessa manhã, nós cremos não porque nós quiséssemos, não porque fosse da nossa vontade, do nosso querer, mas de Deus, né? Que nessa manhã nós possamos estar crendo, né, no nome do Senhor Jesus, porque Ele tem nos convidado, Ele tem nos chamado para que nós possamos crer em Seu nome. E o tema de hoje, no nosso devocional, é honra, com o versículo de Deuteronômio, capítulo 5, 16, parte A. E eu vou estar lendo o texto de hoje acerca do tema honra. Diz assim:
Quando eu era criança, olhava para o meu pai com muita admiração. Era meu herói. Exemplo de homem inteligente e que podia realizar tudo o que queria. Na adolescência, ainda o respeitava, mas aos meus olhos ele já não tinha mais a mesma sabedoria. Mais tarde, só o escutava por educação, porque suas opiniões pareciam superadas. Ai, que chato. Hoje sei que honrar os meus pais, como ordena o 6º mandamento, versículo em destaque, é muito mais do que apenas respeitá-los ou ouvi-los por obrigação. Jesus deixou o exemplo perfeito na forma como se relacionava com seu Pai Celestial. Ele mesmo chamando, obedeceu, desculpa, meninas. Jesus deixou o exemplo perfeito na forma como se relacionava com seu Pai Celestial. Ele, chamado de a palavra na leitura bíblica, era Deus. E participou diretamente na criação do mundo. Mesmo assim, obedeceu quando precisou deixar a glória e vir morar na terra como ser humano. E continuou obediente, submetendo-se até mesmo à morte de cruz. Jamais mudou sua maneira de tratar o Pai. Não se rebelou nem obedeceu por obrigação, mas por amor. Assim, a honra que Jesus demonstrou ao seu Pai tornou possível que todo aquele que crer nele também se torne filho de Deus. Honrar pai ou mãe não é concordar com tudo que fazem ou dizem, pois eles também erram e muito. Não é bajular nem obedecer cegamente a todas as suas ordens. Em vez disso, honrar é amá-los e reconhecer a autoridade que Deus lhes concedeu, acatando suas palavras e ensinos na mesma medida em que não conflitem com a palavra do Senhor. Quando fazemos isso, estamos, em última análise, submetendo-nos ao próprio Deus, obedecendo à sua vontade. Sem dúvida, isto é mais fácil se eles forem pessoas tementes ao Senhor, é claro. Mas a instrução de Deus vale para todos os filhos. Mesmo se o seu pai ou sua mãe forem pessoas difíceis. Olha aí, gente. Pessoas mais, é essa palavra mesmo, pessoas mais distantes, indiferentes, abusivas ou até criminosas, a ordem de honrá-los permanece. Deus, que jamais muda, pode lhe dar amor suficiente para tornar isso possível. E Ele mesmo será um pai que nunca deixará um filho desamparado. Gente, é muito tremendo o amor de Deus para com nossas vidas, né? Eu não sei qual foi a sua criação, eu não sei qual foi a forma que você foi criada, a forma que você foi tratado, se você ficou órfão, se você foi criado por um tio, por uma avó, por uma irmã, ou até mesmo no internato. Sabe lá qual foi a sua história de criação? Pelo seu pai ou pela sua mãe. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos, e é mandamento. Mandamento não é petição, é uma ordenança que nós devemos honrar os nossos pais. Nada que aflige a palavra de Deus, nós devemos honrá-los, né? Nós devemos obedecê-los. Mas aquilo que honra o nome do Senhor, aquilo que glorifica o nome do Senhor, e aquilo que nós não podemos fazer, a palavra de Deus nos diz somente honrá-los, porque a palavra nos garante que existe um Deus que tem cuidado de nós. Amém? Então a frase de hoje é: não devemos honrar os pais porque eles merecem, mas porque Deus merece ser honrado dessa forma. O que essa frase quer dizer? Por mais que as atitudes do seu pai, da sua mãe, não sejam louváveis, essa é a palavra.
mesmo que as atitudes deles não sejam louváveis. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos honrá-lo, Senhor. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, o Senhor deve ser honrado na vida dos seus pais, através da sua vida. Amém, minhas lindas. Amém, minhas amadas. E assim, desde já, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade, por essa palavra. Que em todo tempo nós possamos honrar o Senhor. Por mais que de nós mesmas, nós não queremos, né? Nós não quiséssemos fazer tal coisa, mas que nós possamos honrar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Em nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus, minhas lindas, minhas amadas. Tenham um dia de vitória, um dia de bênção. E continuem orando, intercedendo pela minha vida, né? E quando eu estiver um pouquinho desaparecida aqui, é mediante a correria do dia a dia. Mas hoje, enfim, Deus me concedeu essa oportunidade de, mesmo indo trabalhar, passar aqui para compartilhar com vocês esse devocional de hoje. Amém? Beijos, fiquem com Deus, a paz do Senhor.